Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, Sejam perdoados os nossos pecados. queridos irmãos, queridas irmãs, o tema central dessa liturgia de hoje é a correção fraterna. Ou seja, aquela responsabilidade que o cristão tem diante do irmão que erra. O profeta Ezequiel, ouvimos na primeira leitura, quando Deus, através do profeta, diz: eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Portanto, é a missão de todo cristão ser essa voz de Deus também para contribuir com a conversão do próximo. Vejam só, nós estamos falando de correção fraterna. Correção fraterna quer dizer entre irmãos, não entre concorrentes, não entre um juiz e alguém que está sendo julgado, mas a correção que existe entre irmãos que se amam. Porque tem pessoas que se acham no direito de andar corrigindo os outros, se sentindo superior, melhor do que os outros. Às vezes com uma falsa modéstia até, mas olhando o outro de cima para baixo, como quem diz: eu sou mais santo do que esse infeliz. Eu sou melhor do que esse infeliz. Então eu me acho superior a ele a ponto de corrigi-lo. Me acho melhor, mais preparado do que ele. Não é isso que é correção fraterna. A correção fraterna é a correção que se dá no amor. De um irmão olhar para o outro e porque ama de verdade, não porque se sente melhor do que o outro, mas porque ama de verdade, chamar a atenção com caridade, movido pelo Espírito Santo,
preparado pela oração, tentar tirar do caminho do erro aquele a quem se ama. A verdade, irmãos, é que nós batizados somos responsáveis por recuperar um filho de Deus que está no caminho do erro. E isso não será possível se não for motivado pelo amor verdadeiro, pelo desejo de ver aquela pessoa feliz, e não pelo desejo de me impor sobre ela, na arrogância de me achar melhor do que a outra pessoa. Então, a condição para que aconteça essa correção fraterna, a própria palavra de Deus diz, é: se o teu irmão pecar. Isso por quê, irmãos? Porque o pecado não faz mal a Deus. O pecado não diminui Deus em nada. Deus não é afetado pelo nosso pecado. Claro, o pecado ofende a Deus. Mas Deus não diminui em nada. Ele continua sendo Deus, continua sendo onipotente, continua sendo o Senhor de tudo. Mas o pecado faz mal à própria pessoa e ao próximo daquela pessoa. O pecado despersonaliza aquela história de que diz assim: ah, pecar é humano. Não é não. O pecado desumaniza. O pecado torna menos humano. Isso sim. Despersonaliza. E é claro que Deus se sente ofendido quando uma criatura sua é prejudicada. Quando a própria pessoa se prejudica pelo pecado ou prejudica os outros. Se Deus criou para que vivêssemos em harmonia, quando essa harmonia é quebrada, e é o pecado quem quebra a harmonia, quer dizer, os planos de Deus são desobedecidos. Pois bem, o pecado é esse mal que faz mal a quem o comete. E por isso, cada cristão, cada cristã tem a missão de contribuir para que o próximo a quem ama não permaneça no erro. Não permaneça longe da felicidade autêntica, longe da realização humana verdadeira, que o pecado tira da pessoa. Então vejam só, a motivação de alguém que vai corrigir o outro, a motivação tem que ser: eu amo esse meu irmão. Eu não quero que ele seja infeliz, que ela seja infeliz. Não quero que ele continue vivendo frustrado na sua vida. Quero que ele encontre o caminho da verdade, o caminho do bem. Que quebre essa pedra que está no seu coração, que o faz endurecer sempre mais no erro e sempre mais no mal. Por isso eu vou conversar. Por isso eu vou demonstrar amor. E vou tentar ajudar esse irmão a sair do erro. Não porque me sinta melhor do que ele, mas porque eu amo de verdade. E não quero vê-lo sofrer porque escolheu o caminho da infelicidade e da amargura. Por isso, Jesus, como um grande pedagogo, nos ensina qual é o caminho que nós temos que fazer, os passos que nós temos que dar para a correção fraterna. Vou repetir: correção fraterna se dá motivada pelo amor.
não pela arrogância, pela prepotência, mas pelo amor. E Jesus ensina os 3 passos. Jesus diz primeiro que é preciso corrigir aquela pessoa a sós. Corrigir a sós é o contrário da difamação. O que é a difamação? É o homicídio da honra do outro. Tem gente que sente prazer em falar mal do outro, em tecer comentários sobre o pecado do outro. E hoje em dia, na internet, mais ainda, o que a pessoa não tem coragem de falar na frente, fala pelas redes sociais, diminuindo o outro. E às vezes até com aquela falsa pretensão de ser um juiz do outro, apontando o pecado do outro. Isso não é amor. Então não serve de nada. Para Deus não serve de nada. O primeiro passo é: corrige a sós, você e ele. E corrigir aqui, irmãos, significa tentar convencer o irmão que o seu caminho está errado. Corrigir aqui não significa punir a pessoa, não significa condenar a pessoa, acusar a pessoa, ameaçar a pessoa, não. Corrigir é uma postura de amor. E é o amor verdadeiro que dá autoridade à pessoa para realizar a correção. Porque a pessoa nunca vai chegar para outra como quem quer ser juiz dela, determinar uma sentença a respeito dela. Não. Mas vai mostrar para outra como a quer bem, como a ama, como a respeita. E como o seu desejo é ver aquela pessoa realmente feliz. E o caminho para ser feliz não é outro senão sair do erro. Mas Jesus sabe que muitas vezes, mesmo demonstrando amor, nos preparando pelo discernimento, aquela pessoa pode não querer nos ouvir. Pode ainda insistir em viver endurecida no erro. Então Jesus diz: então chame mais 1 ou 2 pessoas, para que na presença de 2 ou 3 testemunhas, ali a pessoa seja persuadida a deixar o erro e a encontrar e buscar o caminho do bem. Pois bem, essas testemunhas, esses 2 ou 3 que estão ali juntos, que são chamados para também tentar convencer aquela pessoa a mudar de opinião, não são testemunhas de acusação, não estão ali para pressionar a outra pessoa. Mas são amigos que também amam, que também querem o bem daquela outra pessoa, que se importam com aquela outra pessoa, que também amam. E por isso, na maneira de tratar, na forma de acolher, nunca se imporão como quem está olhando de cima e diz: sou melhor do que você, sou mais santo do que você, sou mais preparado do que você. Olhe para mim como exemplo para você. Não, não. Mas alguém que pode olhar no olho da pessoa e dizer: você é meu irmão.
Nós somos filhos de Deus e somos amados por Deus. Somos queridos por Deus. E eu me preocupo com você. Eu quero ver você feliz, realizado. Mas mesmo assim, muitas vezes, os argumentos de 2 ou 3 pessoas mais próximas, que querem o bem daquela pessoa, muitas vezes pode ter um poder maior de convencimento, que o motive a mudar de rumo. Mas às vezes, mesmo assim, a pessoa ainda insista em viver no erro. Pode acontecer. Ao mesmo tempo que 2 ou 3 testemunhas podem favorecer com que a pessoa se sinta mais amada ainda, mais querida ainda, mais respeitada ainda, mais acolhida ainda, mas a pessoa pode estar tão endurecida no erro que mesmo assim ela não aceite mudar sua conduta, sua maneira de pensar, seu modo de portar-se. Então Jesus ensina o terceiro passo. Se mesmo diante de 2 ou 3 testemunhas não quiserem ouvir, chame a igreja. Diga à igreja. Chame a comunidade. Para quê? Não para dar um ultimato naquela pessoa. Não para pressionar a decisão da pessoa. Quantas vezes até pode alguém procurar o padre para dizer: olha, padre, está acontecendo isso e isso na comunidade. Tem aquele irmão que está agindo dessa forma. E às vezes a pessoa procura já com o desejo de que o padre chegue e fale: olha, você está fora da pastoral. Você está fora desse movimento. Você não serve aqui por causa disso. E às vezes os irmãos da comunidade, em vez de serem sinais de amor, são sinais de divisão. Quando ao invés de acolher, querem que expulse. Quantas vezes nós não somos colocados diante de situações assim, de moralismos exacerbados e mentirosos, pseudo-moralismos, de pessoas que querem ditar algumas coisas na comunidade, faltando com amor e faltando com misericórdia. Jesus diz à igreja, se diante de 3 testemunhas não te ouvirem, assim mesmo, chame a igreja. Não para pressionar a decisão da pessoa, não para ameaçar a pessoa de excomunhão, que é outra coisa que está muito em voga hoje também, né? Alguns que se acham super cristãos, super católicos, os melhores, que se acham no direito de apontar um e outro e dizer: esse está excomungado, aquele também está. Quando nem a igreja, a não ser naquilo que já é prescrito pelo seu direito, sai emitindo sentença contra ninguém. Chamar a igreja não para ameaçar a pessoa, ao contrário. A comunidade, que é representada pelos seus dirigentes, pelos seus pastores, a hierarquia ou pessoas mais experientes que estão engajadas na vida da comunidade, são chamados mais uma vez para tentar convencer aquele irmão do equivocado itinerário que está escolhendo. Mas isso com amor, com respeito, com cuidado, sem arrogância
de achar-se acima de tudo e de todos. E muitas vezes a paciência nos faz colher muitos frutos. Muitas vezes sofrendo até perseguições na comunidade. Mas quando com paciência nós nos colocamos diante de Deus e em atitude de amor, nós colhemos os frutos realmente necessários. Mas Jesus sabe que mesmo em algumas situações, sendo chamada a igreja e tendo a igreja demonstrado amor e acolhida, pode ser que um irmão ainda esteja endurecido no erro e não queira deixar-se convencer. E aí Jesus dá esse ensinamento. Se nem mesmo a igreja ele quiser ouvir, então que seja tratado como um pagão, como um publicano, como um pecador público. E o que isso significa, afinal de contas? Significa que as pessoas então devem ser excluídas da comunidade? É isso? Não. É certo que quem não quer afastar-se do pecado, que quem não quer afastar-se do erro, essa pessoa se auto-exclui, ela mesma vai se excluindo, vai saindo da comunidade, ela vai se colocando de fora, porque se a comunidade está no caminho da verdade e do bem, e a pessoa insiste em viver no caminho do erro, ela mesma automaticamente vai se colocando fora, não é ninguém que a coloca fora. Então não há dúvidas disso. Mas tratar a pessoa como um pagão, como um publicano, significa outra coisa. Quem são os publicanos e os pagãos na pregação e na prática de Jesus? Os pagãos e os publicanos na pregação de Jesus são aqueles que são considerados irreparáveis, impuros, perdidos, porque estão tão endurecidos que não conseguem voltar, fazer o caminho de retorno. E justamente por isso, nos adverte Jesus, são as pessoas mais necessitadas da ajuda dos irmãos, são as pessoas mais necessitadas de uma maior atenção, são as pessoas mais necessitadas de gestos de amor mais fortes. Justamente porque são tidas como irreparáveis. Tratar como pagão e publicano significa, em outras palavras, vou dar ainda mais o meu testemunho. Vou amar ainda mais. Vou procurar ainda mais fazer o bem. Não vou desanimar. Quem sabe, sendo sinal da presença de Deus pelo amor, no meu cotidiano, nas coisas mais fáceis e mais difíceis, aquele irmão não vai abrir o coração. Então, tratar como um pagão, como um publicano, não é desprezar a pessoa, em momento algum, nem muito menos matar a sua honra pela fofoca, pela difamação, pelos comentários maldosos, muitas vezes
fingidos de inocentes, e muito menos, posso falar no nosso tempo, usando como arma para destruir a honra dos outros as redes sociais. Amar de verdade é o remédio que nós podemos oferecer para a cura dos outros. Tratar os outros como irmãos de verdade é o remédio que podemos oferecer para ajudar na salvação do outro. Que Jesus nos ajude, então, a sermos misericordiosos como o Pai. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém.